Fala galera, bem-vindos de volta ao Mastermindcast do Rodrigão. Mais um mergulho profundo por aqui, hein? E hoje a gente vai desvendar os segredos do conhecimento, como ele pode nos levar à riqueza, hein? É isso aí. A gente vai explorar as ideias do mestre Napoleon Hill, direto do livro Pense e Enriqueça. Vamos entender a diferença entre conhecimento, tipo, geral, e aquele conhecimento especializado, sabe? E como usar tudo isso para completar nossos objetivos. Preparados? Com certeza. Muita gente acha que conhecimento é só acumular informação, mas o pulo do gato é usar esse conhecimento de forma estratégica para gerar riqueza. E aí que entra a ideia do Napoleon Hill sobre capital organizado, né? Explica melhor isso. Sui. Capital organizado é mais do que ter dinheiro, né? É inteligência por trás da grana. É saber organizar recursos, pessoas, ideias, sistemas, tudo para alcançar um objetivo. Pensa no café da manhã, por exemplo. Aham. Simples, né? Mas por trás daquela xícara de café tem uma rede enorme de produção, transporte, logística, tudo funcionando perfeitamente graças ao capital organizado. Então, basicamente, ter dinheiro sem inteligência não leva a nada, é isso? Exatamente. É. Dinheiro sem cérebro, sem uma mente por trás. É como um carro sem motorista. Anda, anda. Mas vai bater. O Napoleon Hill faz uma comparação interessante. Ele fala que dinheiro sem inteligência é como um bando de soldados sem general. Sem comando. É, força bruta tem, mas sem estratégia, sem uma mente brilhante guiando, não chega a lugar nenhum. Faz sentido. E como a gente conecta essa ideia do capital organizado com a história do Charles M. Schwab, o magnata do aço? A história do Schwab é um exemplo perfeito, né? Capital organizado junto com uma visão clara e fé inabalável. Resultados extraordinários. Ele não só teve a ideia de criar um trust do aço, como convenceu o JP Morgan, um cara poderoso, a embarcar no projeto. Resultado: United States Steel Corporation. E essa fé inabalável. Me explica melhor isso. Parece meio abstrato. A fé, nesse contexto, é acreditar na sua visão, na sua capacidade de realizar seus objetivos. O Schwab tinha certeza que a ideia dele era revolucionária. Ele transmitiu essa convicção para o Morgan, para todo mundo. Essa fé inabalável se transformou em ações, planejamento estratégico, organização impecável. Ou seja, capital organizado na prática. E essa fé toda rendeu uma graninha pro Schwab, hein? E como? Estamos falando de 600 milhões de dólares de lucro, uma fortuna absurda para a época. Mas o importante é entender que essa fortuna foi construída com trabalho, planejamento e, claro, a fé inabalável que movia o Schwab. Falando em trabalho e planejamento, lembrei daquela história da mãe que ajudou o filho a arrumar emprego durante a Grande Depressão, né? Ela não ficou esperando cair do céu, ela criou uma estratégia para destacar o filho no mercado. É um ótimo exemplo de como transformar o desejo em ação, através de um plano bem definido. Em vez de mandar o filho sair distribuindo currículos por aí, ela ajudou ele a criar a proposta única. Mostrar para os empregadores o valor que ele podia oferecer. E deu certo. Logo na primeira entrevista, ele conseguiu o emprego. E ainda ditou o próprio salário. É isso aí. A história nos mostra que mesmo em tempos difíceis, como a Grande Depressão, quem tem uma visão clara, um plano e a coragem de agir, consegue alcançar seus objetivos. E o Napoleon Hill fala bastante sobre enxergar o trabalho como uma parceria, né? Empregador, empregado, público, todos em sintonia para o negócio prosperar. Sim, ele critica aquele modelo antigo de exploração, o patrão querendo sugar os empregados fazendo o mínimo. Essa mentalidade só gera conflito e prejudica todo mundo. Ele usa o exemplo da indústria do carvão, que quebrou por causa da ganância e da falta de visão dos empresários. Verdade. É como um time de futebol. Se os jogadores não estiverem unidos, remando para o mesmo lado, o time não vai para frente. E por falar em objetivos, como a gente descobre qual área a gente deve estudar para ter sucesso? Boa pergunta. Aí entra o propósito. Um conceito central na filosofia do Napoleon Hill. Ele defende que o conhecimento especializado, aquele que vai te levar ao sucesso, é o que se conecta com o seu propósito de vida, com aquilo que te move, te motiva. E como a gente descobre esse propósito? Napoleon Hill usa a história do pastor Frank W. Gonzalez para ilustrar essa busca. Ele sonhava em construir uma escola, mas não tinha dinheiro. Mas em vez de desistir, ele focou no seu desejo, visualizou seu objetivo e não desanimou até conseguir. Resultado: conseguiu uma doação de $1 milhão e realizou o sonho dele. Que legal! Então a gente precisa ter um objetivo, uma visão clara do que a gente quer. E usar o conhecimento para transformar esse sonho em realidade. Mas e a diferença entre o conhecimento geral e o especializado? Como a gente pode explicar isso de forma prática? O conhecimento geral é como um mapa, te dá uma visão ampla do mundo, te ajuda a se localizar e entender o contexto das coisas. Já o conhecimento especializado é como uma bússola, te aponta a direção certa, te guia pelo caminho mais eficiente para você alcançar o seu objetivo. Então, o conhecimento geral é importante, mas é o especializado, focado no nosso propósito, que vai nos levar ao sucesso. E à riqueza. Exatamente. E essa busca por conhecimento especializado nunca termina.
As pessoas de sucesso nunca param de aprender, de se aperfeiçoar, de buscar novas ferramentas e técnicas para ficarem cada vez melhores naquilo que fazem. É a importância de investir em cursos, treinamentos, mentorias, né? Tá sempre se atualizando, buscando novas formas de aprimorar nossas habilidades. Com certeza, o mundo está mudando o tempo todo. Quem não se adapta, quem fica parado no tempo, acaba ficando para trás. É como diz o ditado, quem não corre, voa. Então, galera, a mensagem é: estudem. Se especializem naquilo que vocês amam, que se conecta com o propósito de vocês. E usem esse conhecimento para construir a vida de sucesso que vocês merecem. E essa busca por conhecimento, por se aperfeiçoar sempre, exige persistência, né? Não podemos desanimar com os obstáculos. Lembra da história dos irmãos Darby? Desistiram de procurar ouro a um passo da riqueza. É de partir o coração. Eles venderam a mina por quase nada para um sucateiro. E adivinha? O cara encontrou uma veia de ouro enorme, exatamente onde eles tinham parado de cavar. Faltou persistência. Um exemplo clássico de como a falta de persistência pode custar caro. Os irmãos Darby tinham conhecimento e experiência em mineração, mas faltou aquela garra, aquela fé inabalável para continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. E tem um detalhe curioso nessa história, né? O tio Darby que não queria dar 50 centavos para a sobrinha, mas acabou cedendo, por causa da insistência dela. Pois é, a mina dá uma lição de persistência, hein? Ela sabia o que queria e não desistiu. E o mais legal é que o próprio tio Darby usou essa experiência como aprendizado. Ele virou um vendedor de sucesso porque lembrava da persistência da sobrinha, cada vez que um cliente hesitava em comprar. Ou seja, a persistência é tipo um músculo, precisa ser exercitado. Quanto mais a gente pratica, mais forte fica. E a história do Henry Ford, o cara que revolucionou a indústria automobilística, é outro exemplo incrível de persistência. Sem dúvida, o Ford tinha um sonho, né? Construir um carro acessível para todo mundo. E ele não se abalou pelas dificuldades, pelas críticas. Os engenheiros diziam que o projeto era impossível e ele simplesmente respondeu: continue tentando, eu quero e vou conseguir. Que determinação. Mas onde vinha essa força toda? Era só teimosia. O Napoleon Hill dizia que a força por trás da persistência do Ford era a fé. A crença inabalável na visão dele. Ele visualizava o carro popular como uma realidade, e essa imagem, claro, o impulsionava para frente, a superar qualquer obstáculo. É a fé que remove montanhas, como dizem. Mas essa fé não serve só para objetivos materiais, né? Claro que não. A gente pode usar essa mesma fé para alcançar qualquer objetivo, profissional, pessoal, espiritual. O que realmente importa é ter essa chama acesa dentro da gente. A certeza de que podemos realizar nossos sonhos. E para manter essa chama acesa, a gente precisa alimentar a mente com pensamentos positivos. Acreditar que somos capazes é o que Napoleon Hill chama de atitude mental positiva, certo? Isso aí. Nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Se a gente ficar remoendo pensamentos negativos, de medo, de fracasso, a gente atrai essas coisas para nossa vida. É a lei da atração. Verdade. Quem pensa pequeno, colhe pequeno. Quem pensa grande, colhe grande. Mas e o medo? Como a gente lida com ele? O medo pode travar a gente, né? Sem dúvida. O medo paralisa e impede a gente de agir, de correr riscos. Mas o Napoleon Hill ensina que o medo é uma ilusão, uma criação da nossa mente. E como qualquer ilusão, a gente pode desfazê-la, enfrentando com coragem e determinação. Encarar o medo de frente. Olhar nos olhos dele e dizer: sai da minha frente que eu tenho um sonho para realizar. Isso aí. E quanto mais a gente age, mesmo com medo, mais forte a gente fica. Cada obstáculo superado, cada desafio vencido, o medo diminui até desaparecer. O Napoleon Hill lista 7 medos básicos que a gente precisa controlar, né? Medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice, da morte e do fracasso. Exatamente. Esses medos estão na vida de todo mundo, né? Em maior ou menor grau. Mas quando a gente identifica eles, a gente pode criar estratégias para superar. Por exemplo, se a gente tem medo da pobreza, a gente pode buscar conhecimento sobre finanças, aprender a investir, criar novas fontes de renda. O conhecimento é a melhor arma contra o medo. Com certeza, o conhecimento nos dá segurança. Ajuda a gente a tomar decisões mais inteligentes, traçar um plano de ação mais eficaz. E quando a gente age com conhecimento, com estratégia, o medo vai embora. E o medo da crítica. Muita gente se trava por medo do que os outros vão pensar. É verdade. Mas temos que entender que a crítica faz parte. Sempre vai ter gente para criticar, para desanimar. O importante é não dar ouvidos a essas vozes negativas e seguir em frente com os nossos objetivos. Os cães ladram, mas a caravana passa. E o medo da doença. Como lidar com ele, principalmente em tempos tão incertos? O Napoleon Hill defendia que a saúde é um estado mental tanto quanto físico. Se a gente alimenta a mente com pensamentos negativos de doença, de sofrimento, a gente acaba enfraquecendo o sistema imunológico, abrindo caminho para a doença. Então a gente precisa cultivar pensamentos positivos, de saúde, de bem-estar, para fortalecer o corpo e a mente. É como se estivesse programando
o nosso sistema imunológico para funcionar da melhor forma possível. Exatamente. E além da atitude mental, a gente precisa cuidar do corpo, né? Alimentação saudável, exercícios físicos, contato com a natureza, tudo isso contribui para uma vida mais saudável e equilibrada. É verdade. E para manter corpo e mente funcionando bem, uma boa noite de sono é fundamental, né? Com certeza. Dormir bem, recarrega as energias, renova as células, fortalece o sistema imunológico durante o sono que o corpo e a mente se recuperam do dia a dia, né? Falando em desgaste, o medo da perda do amor também pode ser um grande problema, né? Muita gente evita o amor por medo de sofrer. É verdade. Medo da rejeição, do abandono. Isso impede a gente de ter relacionamentos saudáveis, de experimentar a beleza do amor. Mas o Napoleon Hill ensina que o amor é uma fonte de energia, inspiração, motivação. Então o amor não é fraqueza, como alguns pensam, mas sim força, coragem, capacidade de se entregar, de se conectar. Exatamente, o amor nos impulsiona, nos dá força para superar os obstáculos, coragem para perseguir os sonhos, a marcha nos torna mais fortes, mais resilientes, mais confiantes. E o medo da velhice? Muita gente associa a velhice com decadência, né? Perda da vitalidade, da beleza. É uma visão distorcida, né? Alimentada por preconceitos. Napoleon Hill nos convida a enxergar a velhice como uma massagem de sabedoria, de colheita dos frutos que plantamos ao longo da vida. Então a velhice não é o fim da linha, é um novo recomeço. Uma fase de mais plenitude, sabedoria, paz interior. Exatamente. E para chegar lá com saúde, vitalidade e alegria, é importante cultivar hábitos saudáveis desde cedo, né? Alimentação balanceada, exercícios, atividades que nos dão prazer. Cuidar do corpo e da mente, ter bons relacionamentos, uma atitude mental positiva. Tudo isso contribui para uma velhice mais feliz, mais plena. Com certeza. A velhice é um reflexo da vida que a gente leva. Se a gente viver com sabedoria, com amor, com propósito, a gente vai ter uma velhice rica em experiências, aprendizados e realizações. E por fim, o último medo da lista do Napoleon Hill. O medo da morte. O medo universal, né, que está presente desde que a gente nasce. Verdade. Medo da morte é inerente ao ser humano. Mas o Napoleon Hill nos convida a pensar a morte não como um fim, mas como uma transição, uma passagem para outro plano de existência. Em vez de temer a morte, a gente devia focar em viver a vida intensamente, né? Com propósito, com alegria, aproveitando cada momento como se fosse único. Exatamente. A morte é só um portal, uma passagem. O que importa é a vida que a gente viveu, as experiências, o amor que a gente compartilhou, as marcas que deixamos no mundo. É uma bela maneira de encarar a morte. E pra gente finalizar nosso papo de hoje, queria lembrar a trajetória do próprio Napoleon Hill, né? Ele enfrentou tantos desafios, mas nunca desistiu de compartilhar a filosofia dele com o mundo. A história do Napoleon Hill é inspiradora. Ele mostra que o sucesso não é um destino, mas uma jornada. E nessa jornada a gente vai encontrar obstáculos, vai cair, vai errar. Mas o importante é levantar, aprender com os erros e seguir em frente com mais determinação. Ele ensina que a persistência, a fé, o conhecimento e a atitude mental positiva são as chaves para a gente alcançar nossos objetivos, né? Para construir a vida que a gente sempre sonhou. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar no tema, conhecer os 17 princípios do sucesso do Napoleon Hill, a gente vai deixar o link do livro Pense e Enriqueça na descrição. Leiam, estudem e apliquem esses ensinamentos no dia a dia. Comecem a construir a vida de sucesso que vocês merecem. E para finalizar, deixem nos comentários qual habilidade vocês estão aprimorando para alcançar os objetivos de vocês. Curtam e compartilhem esse episódio com os amigos. Vamos juntos espalhar essa mensagem de otimismo, de fé, de busca pelo conhecimento e de conquista dos nossos sonhos. Um grande abraço e até a próxima!